A cultura de morte possui os seus tentáculos e no mundo hoje está se tornando algo praticamente natural. Estamos assistindo. O palco do mundo, nesse momento, está vendo o que está acontecendo a uma pequenina, Indy Gregory, uma criança de 8 meses com uma doença rara. Essa pequenina aqui, olha que lindinha, com uma doença rara. Ela possui uma doença que chama mitocondrial, né? É uma condição rara e incurável, onde as células não produzem energia o suficiente para o funcionamento adequado do corpo. É praticamente esse bebê, essa bebê de 8 meses, ela, as células delas não conseguem produzir a energia necessária para viver. Dentro disso, com os avanços da medicina, se conseguiu, através de tratamentos paliativos, manter essa criança viva, sobretudo fazendo com que as suas células do pulmão e suas vias respiratórias possam, através de aparelhos, conseguir mantê-la viva. E mais uma vez, o Reino Unido, a Inglaterra, está dando um show de horrores ao mundo ao poder matar os seus próprios filhos. E mais grave ainda, propagando uma cultura de morte, colocando justamente o Estado como garantidor daquele que decide entre a vida e a morte, como aconteceu no caso da criança do Alf, do um bebê, que também, há alguns anos atrás, acho que você vai se lembrar dessa história, os pais queriam muito que essa criança fizesse um tratamento fora da Inglaterra e não foi possível. A mesma coisa aconteceu hoje, foram desligados os aparelhos da Indy. E isso é terrível, né? Segundo os jornais da Itália e também do Reino Unido, a Indy sofre de uma doença mitocondrial, como eu expliquei para você, que é uma condição rara e incurável, em que as células não produzem energia suficiente para o funcionamento adequado. Ela sobrevivia, ela estava sobrevivendo através dos aparelhos desde setembro. Imagina, pense bem, nós aí estamos já quase chegando no final do ano, faz nem 2 meses que essa criança está sendo mantida por aparelhos, né? O bebê tem problemas no coração, passou por algumas operações no intestino e no crânio após o seu nascimento em fevereiro, mas mesmo assim ela continuou lutando com a vida. Os pais da Indy, o Dan Gregory e a Clara Stanford, entraram em uma batalha judicial contra o hospital onde a menina está internada para tentá-la manter sob os cuidados médicos. Mas o Tribunal de Recurso do Reino Unido rejeitou a contestação dos pais em uma audiência na sexta-feira passada, no dia 10/11. Qual que é a alegação desses benditos, dessas aberrações da natureza? Os médicos, eles dizem que a criança estava em sofrimento, vivendo com dores e angústia, e o quadro não justificaria a continuidade do tratamento. Então, ao contrário da autonomia, e vamos dizer assim, a soberania também, do cuidado dos pais sobre os seus filhos, acabou que o Estado decidiu que se tem que desligar os aparelhos da pequenina. O Vaticano, já, como fez também no caso do Alf, ofereceu cidadania para a pequenina. A Itália ofereceu cidadania, comoveu a Europa inteira, mas mais uma vez a Inglaterra, com a sua arrogância, e também os juízes, a corte, né, dizendo que não tem interferência, que nenhum país pode interferir nos, como eu posso dizer, nas leis de um país soberano, demonstra que a grande ambiguidade na realidade da própria defesa da liberdade de expressão, da democracia, dos direitos humanos e tudo aquilo que eles levantam como bandeira para poder defender a cultura de morte. Então negaram a extradição. O Vaticano estaria disposto a mandar um avião para buscar a criança, um avião de última geração do Bambino Gesù, que é um hospital top de linha
da Europa, que é do Vaticano, para buscar a criança e levá-la em um avião UTI para fazer o tratamento lá. Agora, a pergunta que se faz é por que eles estão fazendo isso, né? Eles, nesse dia de hoje, nessa manhã de domingo, desligaram os aparelhos da criança e colocaram um forte aparato policial na entrada do hospital para que essa criança não possa é, ser, ser importunada na sua morte. Enquanto todos nós estamos revoltados, os juízes com suas pompas ali, né, os ingleses, tranquilamente com a alma lavada, e a cara lavada, dizendo que estão cumprindo a lei. Mas nós podemos fazer uma pergunta específica, né, do porquê que essa realidade continua no nosso mundo. Essa bebê doente que batalha também os seus pais, que a mãe da criança, vou tentar colocar uma foto aqui para vocês verem, a mãe da criança está com a bebê no colo o tempo inteiro, tentando, olha isso aqui, e a bebê vai morrer nos braços de sua mãe. Imagina a dor desses pais, impotentes, de ver uma situação como essa, onde o governo decide sobre a vida do seu filho, se deve viver ou não. E aqui entra aquilo que é chamado de cultura de morte. A cultura de morte que já o Papa Bento XVI, São João Paulo II, o próprio documento da Igreja, Humanae Vitae, e também o Papa Paulo VI e todos os papas, Papa Francisco, todos eles criticam e batem de frente, dizendo para nós sobre essa cultura da morte, cultura de morte e também dessa cultura do descarte. Um país tão rico como a Inglaterra não teria condições de manter uma criança, no mínimo 6 meses, sustentada por um aparelho? Mas é porque nós temos que pensar no sofrimento que essa criança vai ter, não podemos ser ignorantes, não podemos. Os pais, como eu vejo muitos comentários horríveis aqui, de pessoas dizendo, não, mas os pais estão sendo egoístas, não é bem assim, Rafael. As pessoas precisam de entender que tem que deixar a criança partir. Com que condições? E algo interessante, em 2022, em uma matéria da Yasmin Gurgel, dia 26/12 de 2022, essa mesma doença, que é a doença que a Indy tem, ela recebeu um avanço muito grande da parte dos israelenses. Os avanços da medicina não cansam de surpreender, vai dizer a matéria. Uma equipe médica de Israel publicou na revista Science Translational Medicine um relato de sucesso sobre o procedimento inédito de transplante de mitocondrias em crianças. Quer dizer, transplantar células boas com energias para poder tratar essa doença mitocondrial, que é a doença da pequena Indy. A condição se manifesta durante a segunda década da vida do paciente em falhas multissistêmicas e progressivas. O problema inclui perda auditiva, perda da visão, fraqueza muscular, enfim, tantas outras realidades. Mas existe um tratamento, existem testes de tratamento já comprovados, que podem tentar lutar pela vida da criança. Mas a realidade é que os deuses do judiciário inglês, mais uma vez, decidiram no lugar dos pais, no lugar da vítima, no lugar da criança. O Papa Francisco, ele fez um apelo muito forte. Ele interveio, em 2 casos semelhantes. Em 2018, ele falou do Alf Evans, que foi a mesma situação. Também o Papa na época quis trazer o Alf Evans para o Vaticano, não foi possível. E, de novo, o Papa entra nessa realidade em 2017 com o Charlie Gaudio e o Papa intervém. O Papa diz o seguinte: o Papa Francisco abraça a família da pequena Indy Gregory
seu pai e sua mãe. Reza por eles e por ela. E dirige seu pensamento a todas as crianças que, nessas mesmas horas, em todo o mundo, estão vivendo com dor ou arriscado a vida por causa de doenças e guerras. A pergunta que se faz diante de uma situação tão drástica, tão triste como essa é: por quê? Por que que os pequenos, por que as crianças têm que passar por tudo isso? E, gente, isso aqui é um prelúdio do anticristo. É um prelúdio também dos fins dos tempos. Olha, eu quero ler para você aqui algo importante, se você pode ficar até o final, porque eu preciso de passar isso para você. Presta atenção. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, escrito em Bruxelas no dia 27 de janeiro de 1978, no preâmbulo, considerando que todo animal, os direitos dos animais, tá? Veja o que o preâmbulo vai falar para nós. Considerando que todo animal possui direitos, considerando que o desconhecimento, o desprezo desses direitos tem elevado e continua a levar o homem a cometer crime contra os animais e contra a natureza, considerando que o reconhecimento pela espécie humana do direito à existência das outras espécies animais constitui o fundamento da coexistência de outras espécies no mundo. Veja, até aí tudo bem. Artigo 1, proclama-se no artigo 1. Todos os animais nascem iguais diante da vida e têm o mesmo direito à existência. Está falando de todos os animais, viu? Você é um animal, porém um animal racional. Os animais irracionais como cachorros, gatos, pet e tudo mais são animais também. Mas os direitos, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, existe uma Declaração Universal do Direito dos Animais. Tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos e tem a Declaração Universal dos Animais, dos Direitos Animais. O artigo 1, 2 vai dizer: cada animal tem o direito ao respeito. O homem, enquanto espécie animal, Aristóteles chama o homem de animal racional, não pode atribuir-se o direito de exterminar os outros animais ou explorá-los, violando esse direito. Ele tem o dever de colocar sua coexistência, consciência a serviço dos outros animais. Cada animal tem o direito à consideração, à cura e à proteção do homem. Nenhum animal será submetido a maus tratos e atos cruéis. Se a morte de um animal é necessária, deve ser instantânea, sem dor ou angústia. Cada animal que pertence a uma espécie selvagem tem o direito de viver livre no seu ambiente natural. Veja a loucura. Veja a doideira que você tem diante de uma realidade onde você tem uma criança de 8 meses que tem a possibilidade de lutar pela sua vida. O Estado diz que não, porque o Estado é soberano, então ele decide, ele entra na casa, ele decide e fala para os pais: vocês não podem levar os seus filhos daqui. Quem decide somos nós, e o filho vai morrer. Já é a 4ª criança que o Reino Unido mata desse jeito. Mas o direito universal das Nações Unidas, a qual a Inglaterra é signatária, fala sobre que os animais precisam de ter os seus direitos. Se nós temos a preocupação com um cachorro, com um animal, com uma tartaruga, com um tucano, com um leão lá nas savanas da África, uma criança não vale nada. E aqui entra a cultura de morte, aquilo que já foi profetizado por São Paulo VI e que muitas vezes João Paulo II falou para nós. E aqui se você for, por exemplo, no artigo 29 da Lei número 905 de 98, que é uma lei de crimes ambientais aqui no Brasil, mas ela está ancorada também a esses direitos dos animais da Unesco, da ONU. Diz assim no artigo 29: matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes de fauna silvestre, nativos ou em rota migratória sem a devida permissão, pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Incorre nas mesmas penas quem impede a procriação da fauna sem licença, autorização ou desacordo, quem modifica, danifica ou destrói um ninho, abriga ou criador natural. O que esses médicos estão fazendo? O que aqueles que são os defensores da interrupção voluntária da gravidez, você está entendendo o que eu estou falando, que eu não posso falar o nome certo, estão fazendo, se não matando no próprio ninho, né? Quem vende, quem expõe à venda, quem
exporta, adquire, guarda. Quer dizer, os animais têm todos os direitos até mais que os seres humanos ultimamente. E aí a gente olha para essa criança, né? E a gente fica chocado. A gente fica chocado. Eu, particularmente, fico em choque. E eu coloquei essa foto de propósito enquanto eu falava, para que você pudesse lembrar dessa criança. Amados, eu termino falando com você sobre algo que o João Paulo II já falava para nós. Onde ele falava da relativização e o enfraquecimento do respeito pela vida humana, até ataque sistemático contra grupos específicos de seres humanos. E São João Paulo II vai falar para nós sobre modalidades de extermínios humanos, apresentada de disfarce sobre disfarce de direitos. E esses disfarces também de progresso científico. E aí o Papa Francisco ele chama isso de cultura de descarte. Quer dizer, veja, tudo isso é tratado já no magistério da igreja em denúncia. Se você perguntar para um juiz por que ele votou, por que ele vetou que essa criança fosse salva, ele vai dizer para você que é o avanço dos direitos dessa criança. A criança tem o direito de morrer em paz, não tem que ficar atrás não, mas que uma criança de 8 meses decide sobre a sua própria vida, uma criança indefesa que precisa de aparelhos para respirar, eles estão tirando o aparelho de respirar o oxigênio de uma criança. Meus irmãos, nós precisamos de nos unir aos anjos. Nós estamos no fim dos tempos. E não podemos deixar com que tudo isso fique ao acaso. Nós precisamos de compreender que a nossa vida e a nossa oração, ela é o combustível para e a única arma para destruir as afrontas de Satanás contra a vida humana. Nunca em toda a história da humanidade, a vida humana foi tão ameaçada como agora. Nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, a Indy já teve algumas paradas cardíacas, ela ficou sem oxigênio, ficou sem respirar, ela voltou há poucas horas, mas nós sabemos que ainda em poucas horas essa criança já estará acolhida nos braços de Deus. O anjo da guarda dela e todos os anjos do céu, porque esse pecado clama aos céus, confrontará aqueles defensores dessa morte horrenda, desse assassinato horrendo, e pedirá a Deus a justiça. Não é por nada que a Inglaterra, nesse momento, dominada, invadida pelos muçulmanos, está sendo destruída internamente pelo islamismo, pela islamização de um povo que esqueceu a sua identidade, que se deixou vender por ideologias satânicas e que matam os seus filhos nos seus ninhos. Oremos também pelo Brasil, porque essa cultura de morte está querendo chegar no nosso país e nós não podemos deixar acontecer. Deus abençoe sua vida, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Essa semana nós iremos continuar o Cerco de São Rafael Arcanjo, clamando a Deus às 19 horas aqui de segunda a sexta, pedindo para que o Senhor possa cuidar das nossas crianças e também de todo o mundo. Deus abençoe você e fique com essa imagem da pequenina, que ela do paraíso interceda por nós, para que possamos ser pessoas melhores nesse mundo. Deus te abençoe.